Jornal da Capital. Capital Entrevista. São 8h30. Nós vamos entrevistar daqui a pouco o diretor do consórcio Rio Verde, que administra o Ganha Tempo, o Dr. Osmar Linares. Ele é o diretor-geral do Ganha Tempo e ele vem falar sobre essa questão. Mas para a gente compreender a questão da entrevista, nós vamos antes a uma reportagem de Dalila Rodrigues. No mês passado, a Controladoria Geral do Estado fez um relatório que apontou irregularidades na prestação de serviço pelo consórcio Rio Verde, responsável pela administração do Ganha Tempo em Mato Grosso. O governo aplicou multa, mas a empresa continua responsável pelo serviço. Detalhes com Dalila Rodrigues. O relatório de 180 páginas aponta que o consórcio Rio Verde, responsável pela administração do Ganha Tempo em Mato Grosso, vem burlando o número de atendimentos dos serviços para lucrar desde que assinou o contrato de parceria público-privada na gestão do ex-governador Pedro Taques. As irregularidades apontadas pelo relatório da Controladoria Geral do Estado demonstram um aumento de 40% no valor contratado por atendimento, além de fraude no número de pessoas atendidas. Segundo a CGE, somente em fevereiro, mais de 87 mil senhas foram emitidas e concluídas em 30 segundos, como se o cidadão tivesse sido atendido nesse tempo, além de senhas computadas como atendidas após a desistência do usuário, senhas replicadas e registradas de maneira irregular. Somente com senhas, os prejuízos podem chegar à casa dos R$2 milhões. Entre outras falhas, explicou José Alves Pereira Filho, secretário adjunto de Controle Preventivo e Auditoria da CGE. Nós temos outras situações que causaram danos para o Estado, que é a falta de repartição, compartilhamento do investimento que ele reduziu. Ele teria que ter feito de investimento nesse primeiro ano 25 milhões, e ele fez 25 milhões e meio e ele fez 19 milhões de investimento. Então são 6 milhões e meio a menos de investimento. Isso tem uma outra situação de ganho, que ele acabou tendo lucros exorbitantes em relação ao que estava previsto no contrato, é que ele não colocou lá para trabalhar nas unidades as quantidades de servidores que estavam previstos no contrato. Então, se ele consegue atuar com menos servidores, essa redução de custo, ela precisava ser compartilhada com a administração. E só de relação a servidor, são cerca de 1.600.000 que ele teve de economia durante esse primeiro período, né? Porque ele não colocou nas unidades a quantidade de servidores que estava previsto no contrato. O relatório da Controladoria Geral do Estado foi entregue à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania. O consórcio responsável por 7 unidades em funcionamento do Ganha Tempo em Mato Grosso justificou que somente no mês de maio deste ano, mais de 113 mil atendimentos foram realizados. Quanto ao tempo de atendimento inferior a 30 segundos, afirmou que de fato isso aconteceu e que no primeiro mês de atendimento, o sistema operacional vinculado ao controle de duração de cada atendimento não estava sendo acionado no momento devido, que seria o início do atendimento. O consórcio Rio Verde discorda dos números apresentados pelos técnicos da CGE sobre supostos atendimentos fakes nas unidades. Tem que ser instaurado, né? O Estado precisa instaurar um procedimento administrativo para que nesse procedimento administrativo seja dado à empresa o contraditório e a ampla defesa, e esse resultado final é desse processo que vai dizer, o resultado final de todas essas análises será identificado se houve de fato algum ato intencional, se houve ato de corrupção, se houve de fato fraude, ou se isso nós estamos falando de erros de sistema, estamos falando de erros de operadores, ou se nós estamos falando de algum ato intencional, de senhas realmente criadas e de situações de fraude. Então o processo é que vai dizer isso. Então a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, ela precisa agora instaurar um processo administrativo, e é nesse processo que nós teremos essa resposta. Dalila Rodrigues para o Jornal da Capital. Pedro Osmar Linares, eu creio que aí está um resumo da matéria jornalística da repórter Dalila Rodrigues e que mostra
os principais, pelo menos, apontamentos da Controladoria Geral do Estado. O senhor, evidentemente, como parte interessada, já deve ter conhecimento desse relatório. Sim. Bom dia, um prazer tê-lo conosco. O que o senhor entende disso tudo? Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Antero, obrigado pela oportunidade, né, de prestar alguns esclarecimentos aí para a população de Mato Grosso. Vamos lá, primeiramente eu quero dizer que há um respeito muito grande pela Controladoria, pela CGE, mas a gente interpreta e analisa de uma forma completamente diferente e eu vou tentar explicar. Tá, então vamos assim, por parte. Esses atendimentos de 30 segundos. É possível isso? Vamos lá. Vocês emitiram mais de 80 mil atendimentos de 30 segundos, sem que os atendimentos em 30 segundos. Vamos lá. Primeiro que o atendimento, abaixo nesse período de 30 segundos, ele existe. Agora, o número, realmente é que não pode acontecer, esse número, esse quantitativo, tá? Vou te dar o exemplo do que acontece. Nós temos, por exemplo, 2 serviços, tem mais, vou citar 2. Nós temos o Infocentro, que é uma lan house, que é uma internet gratuita à população. E nós temos a retirada de documentos. Esses 2 serviços acontecem em menos de 30 segundos. Tá? O quantitativo é que chamou a atenção. E aí que está o erro operacional da empresa. O que acontecia, Antero? O cidadão chegava para ser atendido. O atendente iniciava o atendimento, mas não iniciava no sistema. E ele fazia todo o atendimento. Quando ele pedia para avaliar ao final do atendimento, a avaliação que está entre ótimo, bom, ruim ou regular, ele tem livre-arbítrio para avaliar da maneira desejada, ele percebia que não tinha iniciado. Porque quando o cidadão apertava ali o avaliador, não encerrava o atendimento. O que o atendente fazia? Ele iniciava, já tinha feito todo o atendimento, ele iniciava, dava para o cidadão avaliava e aí encerrava. E isso gerava 5 segundos, 6 segundos, 4 segundos. Então foi um erro operacional. O atendimento existiu, tanto é que existiu, que foi validado pelo Estado de Mato Grosso, tem um relatório para depois a gente emitir a nota, tá? Que a gente recebe a nota, e foi validado pelo verificador independente. Tá, isso tem câmeras na unidade. Como é que o Estado pode avaliar isso? Através de relatório do sistema. O Estado tem um relatório, pode ser diário, semanal, quinzenal, né? Nesse caso, é diário. É um sistema que estava no edital, que não é nosso, nós alugamos esse sistema, tá? E o Estado tem todo dia esse relatório dizendo... E não teve esse aumento. O que teve em janeiro, e pelas 43 unidades que nós temos em todo o Brasil, a gente sabe que janeiro é um mês de férias. E é o mês que normalmente a população vai atrás de documentos, vai resolver a sua vida numa central de atendimento. Então teve um aumento porque é o mês de janeiro. Mas a média foi mantida, que permanece até hoje. Tá. Cita aí, então, quer dizer, atendimento de 30 segundos. O que aconteceu foi um erro. Tem 2 itens, né, que você acha que é possível atender em 30 segundos? Tem mais serviços. Eu citei 2, mas tem mais serviços que normalmente é mais rápido, né? Então, normalmente dá em 30 segundos, 20 segundos, 40 segundos. Tá? O quantitativo é que chamou a atenção devido a esse erro de procedimento nosso, que já foi corrigido. Tá. Mas o Estado tem como verificar isso? Tem um sistema. O sistema do Estado, né? O sistema foi no edital e a gente aluga para uma empresa... Que o Estado tem como verificar que houve o erro administrativo, mas que o atendimento foi feito. Sim, tem. Nós temos câmeras. E que o atendimento foi feito num prazo curto. Num prazo muito maior do que os 30 segundos anunciados. Nós temos que fazer em 20 minutos, Santário, por contrato. O TEM é tempo médio de espera 20 minutos e o TMA, tempo médio de atendimento, 15 minutos. Então, quando você senta para ser atendido pelo cidadão, você tem que ser atendido em 15 minutos. Uma média, porque tem serviços que são mais demorados. O INSS, por exemplo, é um serviço mais demorado, mas tem serviços mais rápidos. Então, a média são 15 minutos. Isso está no contrato. Tá. Segundo ponto, que eles falam que vocês não cumpriram o contrato na questão do investimento, que era necessário um investimento X e vocês fizeram Perfeito. Menos 2X. Perfeito. Como é que é isso? Vamos lá. Nós apresentamos na licitação que nós gastaríamos 22 milhões. Num período
da licitação, nós fomos extremamente agredidos pelas outras colocadas, o que está dentro de uma normalidade. A segunda colocada, que ficou 55 milhões a mais que o nosso preço final, ela tinha avaliado em obras 44 milhões e nós 22 milhões. O que acontece? Concomitantemente, nós tínhamos o projeto de Mato Grosso e o de Minas Gerais. Tá? Minas Gerais também é uma PPP, lá chama UAI, Unidade de Atendimento Integrado. E nós conseguimos fazer por 19 milhões. Isso é uma expertise da empresa. Aonde está o problema nisso? Nós tínhamos orçado antes de começar, do início das obras, obras que eu digo é obra e implantação, tá? Todo o recheio que eu falo de uma central de atendimento, computadores, mobiliário, comunicação visual, tudo isso. Nós tínhamos orçado em 22, eu não sei de onde tiraram esse número 25, na verdade nós tínhamos orçado 22 milhões para ganharmos a licitação, tá? O nosso preço, né? Vocês ganharam com 22. A planilha de obra de implantação foi 22 milhões. E vocês investiram só 19? 19 milhões. Só que tem um detalhe, Antero, tem um checklist feito pelo governo que não falta um prego. Antes de iniciar, é isso que a controladoria tem que entender, tem todo um processo. Antes de inaugurar a unidade do ganha-tempo, é feito um checklist pelo governo do estado. Onde é um checklist extremamente apurado, que ele vê um prego, ele vê o computador, ele vê a impressora, ele vê o piso, ele vê a geladeira, ele vê toda a copa, ele vê tudo. E está tudo validado pelo governo, porque não falta nenhum material. Agora, se eu tenho uma barganha maior por ter tantas unidades no Brasil, por exemplo, mobiliário. O mobiliário de Mato Grosso é o mesmo de Minas Gerais. Quando você compra mais, você barganha mais. Isso é o óbvio. Eu fiz concomitantemente 13 unidades em Minas Gerais, junto com as 7 unidades em 11 meses que nós fizemos aqui no Mato Grosso. Então, é uma avaliação que nós fizemos de 22 milhões, com uma gordura, isso é normal que a empresa coloca, correto? E nós conseguimos por 19. Aonde está o problema nisso? Outro ponto citado na reportagem da Dalila Rodrigues é com relação ao número de servidores. Vocês prometeram um número de contratações e realizaram bem menos contratações. Isso não é descumprir o contrato? Não é. Não é, eu vou te explicar o porquê. Seria descumprir o contrato se eu tivesse 100% do serviço. Sabe quantos por cento eu tenho hoje? 25%. De 100% da carta de serviço que está no edital, lembrando, ressalva, que eu recebo por atendimento. Sempre lembrando isso. Se eu tenho 100%, vamos dizer que eu tenho 100 serviços, e o Estado me entregou 25 serviços, por que eu vou ter o número quantitativo para atender 100 serviços de funcionários? É muito óbvio o que eu estou falando. Tá? Nós teríamos que ter por volta de 500 funcionários para ter os 100 serviços. Tá? Hoje nós temos 250, eu tenho 50%. Se a gente comparar, eu tenho 50%. Só que o Estado conseguiu colocar apenas 25% do serviço. O que está faltando por parte do Estado? Eu acho que eles estão tentando. É que eu vejo ainda, Antero, que é um projeto muito novo, o Ganha-Tempo. O Ganha-Tempo existia na Praça Ipiranga, tá? Custava R$ 32,00 para o Estado. Uma engrenagem, vamos dizer, extremamente defasada e tudo mais. Hoje o Estado me paga R$ 13,00, que o relatório da CEGECO apontou 19, e eu nunca recebi e nunca receberei R$ 19,00. Tá? Eu recebo R$ 13,00, deixo bem claro, R$ 13,00 por atendimento. E o Estado está tentando, mas eu acho que é um projeto ainda novo. Né? Um projeto novo. Para você ter ideia, o Poupa Tempo em São Paulo existe desde 98. Desde 98. Lá nós temos mais de 400 serviços. Mais de 400 serviços. Pelo 5º ano é o melhor serviço do Estado de São Paulo. Nós temos 1/3 do Estado com nossa administração. E eu acredito que ao longo do tempo, com a CEPLAG, com essa equipe nova da CEPLAG, isso vai aumentar e a gente vai atingir esse 100% de serviço. Tá. E aumentando os funcionários, claro. A Controladoria do Estado nitidamente abriu aí um PAD, né? Um procedimento administrativo. Vocês já foram notificados? Vocês já responderam? Não, nós ainda não fomos notificados e temos direito à defesa, e vamos colocar essa defesa, vamos colocar o procedimento, e tem um detalhe que eu quero ressaltar, Antero. As correções que nós já fizemos, tá? Quais foram as correções? Nós pegamos todos os contratos de trabalho dos funcionários e colocamos que isso é proibitivo, que eles não devem fazer isso, que eles têm que iniciar o atendimento quando o cidadão senta na cadeira, e não depois na avaliação, para não gerar esses 4, 5, 6 segundos, tá? É isso que eles chamam de atendimento fake? É isso que eles chamam de atendimento fake.
Exatamente. O atendimento existiu, eu estou te afirmando, existiu. E vocês têm como provar isso? Nós temos câmera, temos sistema e nós vamos provar através da defesa. Tá? Outro que nós fizemos agora, nós não demitimos, nós aplicamos suspensões em alguns funcionários que já retornaram, treinamos novamente, porque também houve um erro da empresa, sem dúvida, e nós temos que treinar, nós treinamos novamente, e o principal, Antero, quando você senta lá para ser atendido, agora a tela fica em vermelho. Se o atendente não iniciar o atendimento, a tela continua em vermelho bloqueada, ele não consegue dar o segundo passo. Isso nós entramos, pedimos para a empresa que faz o sistema, que volto a repetir, não é nossa, é um aluguel que a gente paga, estava no edital, edital feito pela segunda colocada, eu quero deixar muito claro, um processo, eu particularmente, Antero, eu já estou trabalhando com... A lei 8666 não... Não é 8666, é a PPP, né? A 8666 não pode, quem fez o projeto não pode concorrer, a PPP pode. Então, só para os ouvintes entenderem. Quem fez o projeto foi uma empresa também concorrente nossa de São Paulo, recebeu por volta de R$833 mil da nossa empresa, legítimo, tudo correto, estava no edital, mas ela perdeu. E isso ocorre, Antero, 2% apenas dos casos. Quem faz normalmente a PMI, Projeto de Manifestação de Interesse, ganha 98% dos casos. Isso é a maior prova de lisura do processo. Se eu tiver tempo, eu até gostaria de citar os dois fatores que nós estamos vendo, porque também a CGE fala que também nós apresentamos documentos falsos na licitação. Não está na reportagem, mas foi colocado isso. Isso é muito grave. Tá? E eu tenho como colocar isso daí. São dois fatores, eu até sou coloca rapidamente, porque a rádio é tempo. Isso, eu sei, eu compreendo. Serei bem didático. Então, a empresa que, volta a repetir, que fez a PMI, não venceu a licitação. Ela perdeu. Isso demonstra a maior lisura no processo de Mato Grosso. Algo que tinha que ser aplaudido, hoje está sendo questionado. Vamos dizer um pouco, o senhor me permite, por gentileza? O senhor está no céu. Não, desculpa, Antero. Está no céu e entre nós. Perdão. Vamos lá. São dois fatores da licitação. A licitação ocorreu da seguinte forma: 50% técnica, 50% preço, correto? Eles estão alegando em dois fatores, o fator 12 e o fator 4. O fator 12, nós tínhamos que apresentar dois profissionais, um coordenador de atendimento, outro gerente de atendimento. Nós apresentamos 4. E tínhamos que apresentar 2. Estranhamente, analisar o primeiro, deram ok, analisar o segundo, a empresa que deu um atestado, todos em cima de atestados públicos, tá? O único atestado privado era de uma empresa que depois de 2 meses, essa empresa desfez o atestado. E além de desfazer o atestado, ela depois de 2 meses entrou em consórcio junto com a empresa que está em segundo colocado em Goiás, na licitação de Goiás. Então, para os ouvintes entenderem melhor, ela desfez o atestado que ela deu para o profissional, que já estava contratado pela nossa empresa, e depois de 2 meses ela entrou num processo licitatório com o mesmo objeto daqui de Mato Grosso, em Goiás. Isso é muito estranho. Então, do fator 12, de 2 profissionais, nós apresentamos 4. Vamos falar um pouco do fator 4, que é o que mais está se apegando nisso. O fator 4 pedia uma área acima de 1.100 metros de layout, projeto executivo, sistema de gerenciamento, comunicação visual. Nós apresentamos 2 de Belo Horizonte, Barreiro e Venda Nova. Foi feito tudo com atestado. Então, Minas Gerais não existe. Eu apresentei atestado falso. O Estado de Minas Gerais não existe. Eu não tenho um contrato de 13 unidades durante 17 anos com Minas Gerais. Tenho, está apresentado. O profissional que assina o atestado, até hoje, ele continua sendo coordenador das unidades do AI, Unidade de Atendimento Integrado. Aonde é fake? Aonde é errado? Eu apresentei uma área de 1.115 metros, sendo que a área é superior a 1.100, que permite, e 1.120 metros. Aí o que a empresa alega? Porque não alega sobre nós, tá? Nós não estamos sendo investigados, está sendo investigada a comissão. Que não tinha feito a operação. O atestado fator 4, e eu tenho aqui os documentos, não, Antero, eu vou deixar com você. Tá? O atestado pede implantação e não operação. A licitação ocorreu no dia 1º/11, dia 1/11. Nós inauguramos dia 16/11, uma unidade, e 25/11. Aí você fala, pô, mas se deram o atestado dia 20/10 e você inaugurou dia 16, é estranho. Sim, mas não permitia e não exigia
a obrigatoriedade de operação, existia a implantação. E pela segunda vez, a comissão entrou em contato com o servidor público de Minas Gerais e ele ratificou. A empresa havia implantado, ela não tinha operado, porque não existia agenda do governador, na época, o Fernando Pimentel, era o governador de Minas Gerais. Então, quer dizer, basta ler, basta entender para ver. Agora, falar que a empresa apresenta, eu tenho 43 unidades, eu tenho 20 em São Paulo, eu tenho 13 em Minas Gerais, eu tenho em São Caetano do Sul, no município de São Paulo. Eu sou a maior do mercado. A maior do mercado. Não tem empresa. A segunda colocada tem 11, é a que chega mais próximo. Eu tenho 43 unidades. Como que eu vou me prestar a fazer um serviço desse em Mato Grosso? Se eu sou vencedor em São Paulo e Minas Gerais, eu também quero ser vencedor em Mato Grosso. Outro detalhe, Antero, se você me permite. Os cofres públicos, vamos falar assim, você está sangrando os cofres públicos. Ninguém sabe que a empresa cedeu para o Estado 12 milhões. Nós tínhamos um garantidor que toda a PPP permite e tem que ter de 12 milhões. O Estado foi lá e depositou num banco. No ano passado, em outubro, eu cedi 6 milhões para o Estado. Por um problema financeiro que o Estado estava vivendo, eu cedi 6. Em janeiro, agora, devido ao mesmo problema, eu cedi mais 6 milhões. O que é esse 12 milhões, Antero? Se o Estado não me pagasse, eu tinha que acionar esse banco. O banco me pagava, o Estado tinha 48 horas para suprir esse valor que o banco tinha me pago, para vocês entenderem. E se o Estado não pagasse em 48 horas, a multa, ela dobrava, ia para 2 milhões e pouco. Quando o Estado apresentou que não tinha, estava com problemas financeiros, eu cedi 12 milhões. Eu não tenho mais garantidor. Outro detalhe. Nós fizemos em 45 dias para a Sejude o programa dos reeducandos, que faziam nos fóruns, agora foi feito na Praça Ipiranga, na nossa unidade. Sejude é a Secretaria de Justiça. Exato. Nós fizemos 2.116 atendimentos em 40 dias. Gratuitamente. Quem quer sangrar os cofres públicos faz gratuitamente um serviço que eu recebo, usando meu funcionário, usando o meu computador, usando a minha infraestrutura, usando meu material de escritório. 2.116. Isso me geraria 35 mil reais. Eu cedi para o Estado, além dos 12 milhões. Eu acho que isso tem que ser colocado. E a população tem que saber disso. A população tem que saber. Eu acho que é o mínimo que a gente pode prestar a eles. Sabe? Outra coisa, Antero. Eu não sei se você está sabendo, mas nós já fizemos 1.200.000 atendimentos em 16 meses de Mato Grosso. 1/3 da população matogrossense já foi atendida pelo Ganha Tempo. Fazer é fácil, o difícil é fazer bem feito. Sabe quanto que é o nosso índice de aprovação pelo avaliador? 98,53%. Eu vou repetir, nós somos aprovados pela população de Mato Grosso em 98,53%. Uma avaliação altíssima. E de todas as unidades que eu tenho no Brasil, eu tenho todas acima de 90%. Eu acho que isso... E tem um detalhe, só a minha empresa, nessas 3 estados que nós atuamos, e o município de São Caetano do Sul, nós fazemos por dia, Antero, 75 mil atendimentos. 75 mil atendimentos. Tá? E volto a repetir, o Estado tinha aqui por R$ 32,00 e eu tenho por R$ 13,00. Tá certo. Infelizmente, nosso tempo acabou. Agradeço. Doutor Osmar, se o senhor voltar aqui em Mato Grosso, a gente faz nova entrevista e assim, né? O ganha-tempo pode ser tudo isso, mas está pagando o preço de Cepata, né? Acho que você entendeu bem. Está pagando o preço de Cepata, de não se comunicar, apesar de ter uma competente assessoria. Eu recebo aqui com muita alegria a visita acompanhando vocês, da Ângela Jordão, jornalista com quem tive a oportunidade de trabalhar e muito respeitada no mercado. Muito obrigado pela entrevista. Bom dia a todos os ouvintes, eu agradeço as palavras, Antero. E o principal, agora nós somos uma voz ouvida e documentada, que eu tenho documentos para apresentar. Muito obrigado, bom dia a todos.